Olá, vamos começar mais um Rango do Alê. Eu sou Alexandre Frassini e eu vou ensinar vocês agora algumas curiosidades e alguns pratos super interessantes, diferentes, criativos com arroz. Isso aí, a gente vai fazer uma sequência de vários pratos de arroz. Para começar, eu vou contar primeiro uma curiosidade sobre o arroz, tá? E a gente vai fazer um arroz com algumas folhas, algumas ervas, fica uma delícia. E a gente vai contar alguns segredinhos durante esses próximos programas, certo? Vai ser uma sequência de uns 5, 6 programas só com prato, onde o ingrediente principal é o arroz. Primeira curiosidade que eu vou contar para vocês é que a gente não vai usar um arroz comum, o arroz agulhinha, que o pessoal está acostumado a utilizar. Primeiro porque ele precisa de uma técnica diferente de preparo, tá? Eu ainda vou fazer ele também aqui, vocês vão ver como é diferente. Eu vou utilizar o arroz parboilizado. Muita gente fala assim, puxa, mas eu não gosto do arroz parboilizado. Tem um gosto diferente e tal. Não é nada disso. O arroz parboilizado, ele é o mesmo arroz que o arroz agulhinha. Porém, ele tem um processo um pouco diferente um segredinho aí, que vocês vão entender. É o seguinte, ó, o arroz parboilizado, o nome parboilizado, ele deriva de duas palavrinhas em inglês, que eu não vou falar agora porque o meu inglês é péssimo, certo? Então, ele significa pré-cozido. Porém, o Ministério da Agricultura não permitiu que ele chegasse no Brasil com esse nome de pré-cozido, porque na realidade ele está cru, né? Ele tem um preparo um pouco diferente. É o mesmo arroz agulhinha, certo? Só que ele é mergulhado numa alta temperatura. E lá ele descansa por uns 10, 20 minutos, depois ele é seco e aí ele volta para o processo normal do outro arroz, o processo de armazenamento e tudo mais. O que acontece com isso? Ele ganha mais sais minerais. Quando ele é mergulhado, ele solta todos aqueles sais minerais e ele fica mais enriquecido. Então ele é um arroz mais rico em proteínas, em nutrientes, do que o arroz normal, o agulhinha, certo? Então esse é o principal diferencial dele, ele já é lavado. Então para o nosso prato, para o estilo que vocês vejam fazendo, aqueles panelão, é o ideal. É o ideal porque ele tem um preparo um pouco diferente do outro. O outro tem aquele segredinho todo que depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Eu vou contar mais algumas curiosidades, mas vamos começar a preparar o nosso prato? Bom, é o seguinte, para esse prato de hoje, eu trouxe aqui, ó, algumas folhas de espinafre, tá? Então eu tenho aqui espinafre, passei aqui no Mercadão Municipal e fiz a minha comprinha, né? E aqui eu tenho também alho poró, tá vendo? Já cortei o alho poró aqui. Tem um pouco de couve, tá? Couve e manteiga, tá? Já também fatiadinho aqui. Eu tenho aqui alecrim, só que eu não cortei, eu deixei ele em talinho, porque eu vou usar ele desse jeito aqui mesmo, tá bom? Só para dar aquele aroma, soltar aquele aroma gostoso. E tem um salsão picadinho, os talos de salsão. Aquela salsão é muito legal, que ele tem um doce meio completamente diferente, né? Dá um paladar completamente diferente. E eu gosto muito de utilizar ele também. E para essa mistura aqui ainda tem um pouquinho de cebolinha também, que eu acho que vai ficar legal, vai dar um clima todo diferente para esse prato. A ideia do nosso programa, você sabe, é sempre a gente colocar as coisas populares, a culinária popular, tanto brasileira como também estrangeira. Depois vai ter alguns programas, a gente vai fazer alguns pratos diferentes também, pratos populares de outras culturas que se adaptam bem legal aqui pra gente também. Então a ideia é sempre nossa. Então hoje é aquela coisa que de repente tá tudo ali um pouquinho dentro da geladeira, você vai pegando, separa e faz um prato bem bacana, um arroz diferente. A família vai gostar, vai ser um dia diferente, né? Um arrozinho um pouco diferente do tradicional, aquele arroz branco que a gente faz, tá bom? E aqui eu já tenho umas ervas que eu vou utilizar, os temperinhos, tá bom? Desculpa, os temperinhos. A base dele é o açafrão e o chimichurri, tá? Depois eu vou contar um pouco também, no próximo programa eu vou detalhar bem esses dois ingredientes que eu utilizo, fazem parte quase todos os meus pratos. Eu adoro esses dois ingredientes, esses dois temperos, e depois eu vou também decifrar um pouquinho alguns segredinhos dele, tá bom? Então é isso aí. E o arroz, nossa estrela desses programas, o arroz parboilizado, tá bom? Então vamos lá? Primeiro passo, água. Vamos colocar um pouco da água, certo? Aqui é a primeira diferença do prato normal que vocês estão acostumados a fazer com arroz, né? Que você geralmente, não sei como, cada um tem um jeito de fazer o arroz, né? Ele é bem diferente desse aqui que a gente está fazendo agora, tá, gente?
Essa panelinha aqui é aquela panelinha velhinha que você tem em casa. Eu adoro ela porque ela é uma frigideira grandona e eu consigo utilizar ela para fazer várias coisas, entre ele e o arroz também. Mas você pode utilizar a panela normal que vocês têm em casa sem problema nenhum. Eu adoro essa aqui, é a minha amigona. Beleza? Então aqui, acendi o fogo e vou colocar os temperos, tá bom? Vou colocar os temperinhos aqui. O meu sal já está aqui também, sempre maneirando no sal, né, gente? Que vocês sabem que eu sempre falo isso, né? Todo ingrediente tem um pouco do seu sal, né? É uma coisa meio... Às vezes as pessoas falam, pô, Lê, mas tudo tem sal. Não, não é isso. É que cada ingrediente tem o seu temperinho natural, o seu gosto, o seu sabor. Então o sal é sempre bom a gente fazer menos, depois vai acertando, porque se você colocar muito, você não vai conseguir tirar, entendeu? Agora, se você colocar pouco, você vai conseguir adequar depois, ou simplesmente acrescentar depois do prato pronto, certo? Então aqui, ó, eu vou temperar. Agora eu vou contar um segredinho do preparo do arroz parbolizado. Olha, já tá temperadíssimo, tá uma delícia. Então vou guardar aqui a nossa travessinha, colocar aqui. Então é o seguinte, ó, o arroz normal, quando você vai fazer, o processo mais correto de preparo, né? Você vai fritar a cebola, o alho, no azeite ou no óleo, onde você preferir, você vai dar uma fritada nela, certo? O arroz normal, você lava ele e deixa ele secando, certo? Uma peneira ou alguma coisa assim. Aí o que você vai fazer? Você vai fritar também o arroz junto com o alho e com a cebola. Vai dar aquela fritadona nela lá, tal, vai começar a dar uma secadinha. Quando tiver seco, você vai colocar água fervente. A água que já ferveu, você vai acrescentar e vai deixar a panela meia destapada, certo? Aí você vai acertando, se precisar colocar mais água depois você coloca, se precisar mexer sempre com o garfo para ver se está secando, tudo mais. Vai ficar pronto o seu arroz, vai ficar soltinho, beleza? O parboilizado não é desse processo. Ele é completamente diferente. Então qual que é o primeiro processo dele? Você vai ferver a água. Não precisa chegar ao ponto de fervura, ela vai aquecer. E aí você vai utilizar, vai jogar o arroz e a panela vai ficar destampada, porque aí ela vai evaporando e o arroz vai crescendo. Por isso que tem essa diferença. Se você fizer esse arroz do jeito que você faz o arroz normal em casa, provavelmente ele vai ficar bem diferente, vai ficar com um gosto não tão legal, entendeu? Dessa forma que a gente está fazendo, ele vai ficar bem soltinho, vai ficar do jeito bem bacana e não vai criar tanta diferença. Aquela diferença, fala assim, por isso que eu não gosto do arroz parbolizado, ele fica meio papa. Não. Aqui não, aqui ele vai ficar mais bacana e com um sabor bem gostoso, tá bom? Essa é a diferença do arroz, beleza? Então é o seguinte, ó, o que está acontecendo aqui? A água já está... fogãozinho, é brabo isso aqui, cara. Já está na parte de fervura, já perto, né, próximo da fervura. O que eu vou fazer? Vou começar a acrescentar as minhas ervas, as minhas folhas. Vou jogar a couve, certo? Vou jogar o alho poró. Pouca gente usa, né? Alho poró, né? Eu acho uma delícia, mas realmente pouca gente utiliza, tá? E vou jogar agora os meus talos de salsão. É bem simples, gente. E você vê, né? É uma coisa tão simples e que tem um sabor completamente diferente. E vou jogar minha folhinha de alecrim aqui do lado, aqui, ó, para ela ir soltando os temperinhos dela. Eu não quero que ela faça parte, que a gente coma essas folhinhas aqui. Eu só quero que ela solte o seu tempero, entendeu? As suas folhas, o seu aroma, né? Agora, com o espinafre, eu vou fazer o seguinte. Vou mudar um pouco o padrão aqui. Eu vou dar uma fatiadinha nele, assim, em pedaços grossos. Eu podia colocar a folha inteira, mas eu vou dar uma fatiada nele aqui, ó. Certo? Mudança de plano. Eu acho que vai ficar legal também. Certo? Espinafre. Vocês estão vendo que são ingredientes super nutritivos. Então, quer dizer, a criançada é muito importante para a alimentação das nossas crianças. Às vezes você substituir e dá para você acrescentar muita coisa. Aqui dá para você colocar cenoura, dá para você colocar abóbora, dá para você colocar abobrinha, dá para você fazer uma paella vegetariana, né? Mas eu não vou falar muito, porque ele vai acabar virando nossos próximos pratos aí, nossa tendência do arroz. Então é isso, ó, já tá num ponto legal.
ficar uma delícia. Agora eu vou acrescentar o nosso personagem principal desses programas, o arroz parboilizado. E cresce, viu, gente? Cresce, cresce, cresce. Você vai ver essa panela que vai ficar bem cheia. Aí a gente dá uma mexida e vamos aguardar ele começar a crescer. Essa água vai secar. Você vai ver o que vai virar isso aqui. Bom, gente, olha, secou a nossa água. Não falei que o arroz ia crescer? Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. Ficou soltinho, amarelinho, que é o efeito do açafrão. As nossas folhas ficaram também no ponto. Aquele talinho de alecrim, eu vou tirar ele agora, tá vendo? Já cumpriu a sua função no nosso preparo, que foi de dar um aroma. O estúdio ficou num cheiro. Então agora o que eu vou fazer? Vou pegar minhas folhas de cebolinha, certo? E vou cortar ela rusticamente na mão. Conselho do meu amigo Felipe Bronze. Quando eu gravei com ele, ele falou: Ale, sempre que você puder, nem sempre é possível, né? Mas sempre que você puder, rasgue as folhinhas na mão. Ela solta muito mais sabor. Então você pode fazer isso com salsinha, com coentro, certo? Então ela fica rusticamente e dá todo colorido pro prato e um sabor diferente. Certo? Colocamos as nossas folhinhas. E agora eu vou pegar aqui do meu pezinho, aproveitar que o prato é natural. Vamos pegar uma pimentinha aqui do nosso pezinho de pimentinha para dar uma decoradinha final no nosso prato. É isso? Olha lá. Ah, quem diria, hein? Agora, eu sei que o pessoal tá com fome, né? Então eu sempre que preparo o pratinho deles aqui. Ele vai ficar com o fundinho com um pouco de água ainda, tá, gente? Pode secar, tá bom? Tá aqui o nosso arroz com as nossas folhas naturais e mais uma pimentinha, dessa vez roxa, para decorar o nosso pratinho. Beleza? Então é isso, nosso primeiro prato na sequência, o arroz é a estrela. Tem mais um por aí, acompanha a gente, tá bom? Até mais!